A comunicação na TV em tempos de mídia social. Para falar mais sobre isso, eu convidei Shirley Evangelista, muita experiência no jornalismo. Tudo bem, Shirley? Tudo bom, Alencar. Dizer que é um prazer, obrigada pelo convite. Adorei o muito experiente. Uns aninhos de estrada. A gente vai esconder um pouco o jogo dos anos de estrada. Vamos falar de números, vamos falar de aprendizado, né? Verdade. E eu tenho certeza que você tem muito para ensinar, afinal de contas, a Shirley hoje trabalha num grupo, pode falar o nome do grupo? Pode, à vontade. Grupo Meio Norte, que atua em 9 estados do Brasil e vem crescendo cada vez mais, não é isso, Shirley? Eu tenho muito a ensinar e tenho também muito a aprender, né? Todo dia a gente está aprendendo. A rede Meio Norte de Comunicação é um sistema de comunicação que engloba portal, jornal, um dos maiores do estado, em toda a região norte e nordeste, foi pioneiro, né, de fazer uma TV, a ousadia de fazer uma televisão com programação 100% regional, valorizando os nossos profissionais, acreditando que a gente tem muita coisa bacana para mostrar, e para mim é um grande prazer e tem sido um grande aprendizado também. A minha história se mistura muito com a história do Grupo Meio Norte, né, porque eu comecei de lá desde sempre, foi minha primeira experiência profissional, quando eu estava... Já comecei a falar, pode, né? Fica à vontade, Shirley, é um prazer te ouvir. Ainda assim que eu entrei na faculdade, no segundo semestre da faculdade, eu já comecei estagiando lá e estou até hoje. Hoje você atua no jornalismo diretamente, não é isso? Exatamente, eu apresento o programa MN 40 Graus, exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 17h40 da tarde até 8 da noite. E sempre ao vivo? Ao vivo, eu e o meu colega Luiz Fortes. Engraçado, Shirley, é que o nosso tema desse bate-papo é justamente fazer essa conexão do que as pessoas esperam do conteúdo e hoje o telespectador ele quer participar direto, né, Shirley? Ele entra no conteúdo. Às vezes não, vocês constroem lá a pauta do programa ao vivo e de repente com a interação das pessoas, como é que isso acontece? Certeza. Isso é muito bacana, eu acho que as redes sociais vieram para dar um voz, né, e um poder muito grande para as pessoas, né? Então hoje acho que todo mundo tem ali na frente do seu aparelho telefone um estúdio, onde você pode opinar, onde você pode participar, onde você pode ser ouvido, fazer o seu pensamento chegar até as pessoas. E isso acabou causando para a gente, eu acho que a palavra que a gente pode dizer é que as pessoas estão conectadas e essa conexão toda nos ensinou cada vez mais, as pessoas estão em busca de transparência. Como elas agora também falam, elas sabem notar quando a pessoa está sendo transparente, verdadeiro ou não. Eu acho que essa coisa de dar voz a todo mundo fez as pessoas perceberem quem é de verdade e quem é de mentira. Não, o engraçado é que a gente procura sempre ver o lado bom disso, porque, por exemplo, a rede social ela nos dá a oportunidade de trazer o conteúdo aqui do Conversa Coach, né, para expandir para muitas pessoas. E o interessante é que em tempos de pandemia, as pessoas em casa, elas consumiram muito conteúdo, né, Shirley? Elas consumiram muito a TV Meio Norte, por exemplo. Então, eu acredito, como que funcionou aí a audiência de vocês, os picos, principalmente naquele período lá de pandemia? Eu acho que o período de pandemia para o jornalismo, de modo geral, foi um grande aprendizado. Eu acho que foi o maior desafio para a gente, enquanto profissionais de imprensa, de todos os tempos. Porque as pessoas estavam temerosas, estavam ávidas por informações, mas ao mesmo tempo elas não queriam ouvir o que tinha para ser dito. Elas estavam com medo dessa realidade que surgiu de uma hora para outra diante, né, da gente, que foi essa questão da doença. Então, a gente foi muito criticado nesse período, simplesmente por levar informações, mas por que isso? Porque as pessoas estavam com medo, né? Elas queriam saber, mas tinham medo de saber do que estava acontecendo. Então, a gente teve realmente que se reinventar, né, aprender uma nova linguagem de passar as informações do que estava acontecendo, procurando tranquilizar as pessoas, né? Então, engraçado. Foi, na verdade, um grande aprendizado para a gente. A gente teve que se reaprender a falar, né? Falar com as pessoas. É engraçado, você traz esse ponto. Eu vejo muito a comunicação, principalmente da TV aberta, como um papel social importantíssimo na nossa sociedade. Primeiro que ela forma opinião, né? E segundo que não dá para barrar o que as pessoas precisam saber, sabe? A gente não pode viver num estado onde fechado, onde só pode colocar qualquer coisa. As pessoas precisam saber da verdade, como você falou. Da informação, a gente tem que falar da verdade do jeito que ela é, né? Infelizmente, às vezes,
não agradando a alguns, mas a gente tem um compromisso de levar a informação verdadeira adiante, é o nosso papel. E a imprensa teve um papel essencial, né, nessa pandemia, aquela imprensa que cumpriu o seu papel a sério, né, com responsabilidade da divulgação das informações. E, assim, foi isso que a gente tentou fazer, né, a gente do Grupo Meu Norte, informar procurando ser leve, né? Entendi. Porque as pessoas estavam precisando dessa leveza nesse momento. E Shirley, eu quero trazer um outro ponto aqui para a nossa conversa, é o seguinte, a gente está em período de eleições, eleitoral, Sim. E eu queria te perguntar, as pessoas que falam na TV, sem tomar partido nenhum, claro, mas o candidato, ele vai lá, ele apresenta o propósito dele, a maneira como ele comunica, dá para ele se destacar diante dos seus concorrentes? Claro que sim, acho que faz toda a diferença, né? Esse período que eles têm para convencer ou fazerem as pessoas desistirem dele. É verdade. Totalmente, né? E assim, é aquilo que eu te falei. Hoje as pessoas, elas conseguem saber quem é de verdade, quem é de mentira mesmo. Elas estão ali, elas também podem falar a qualquer momento, então elas sabem quando elas estão fingindo, quando elas não são, e elas conseguem identificar isso também no outro. Tem uma grande diferença entre reputação e credibilidade, né? Sem dúvida. Então, eu acho assim... Nesse ponto. Para se sair bem, você não pode mentir, você não pode sustentar ali um personagem que você não vai conseguir manter. Vai conseguir. Então, assim, as pessoas não são bobas, elas estão cada vez mais perspicazes nesse sentido de saber quando a pessoa não está sendo verdadeiro, entendeu? Então, eu acho que a transparência, eu acho que a palavra de ordem agora, que surgiu com o advento das redes sociais, né, esse alcance que as redes sociais têm hoje, é transparência, eu sempre bato nessa questão, você tem que ser quem você é. E o legal é como você está falando, as pessoas hoje vê um conteúdo desse aqui, já entra lá no Google, já quer saber o que é que está acontecendo, já pesquisa a rede social da Shirley Evangelista para saber quem é de fato, né? E outra coisa, as pessoas gostam da simplicidade, eu acho que Sim. O caminho é esse, as pessoas estão buscando cada vez mais, acho que a gente passou por esse momento de provação, ainda estamos passando, né, que ainda não acabou. Então, as pessoas estão buscando os verdadeiros valores, né, os seus valores, e eu acho que elas gostam muito da simplicidade, de saber Sim. O que de fato acontece no teu dia a dia, como é que é você de fato com a sua família, né? Não, acho que aquele período de pose, acabou aquilo, não existe mais hoje. As pessoas não querem mais isso. Eu quero pedir para você contribuir com o meu público direto aqui, com a sua experiência, da seguinte maneira. Acontece muito, já aconteceu comigo, acredito, não sei se já aconteceu com você, porque você começou bem jovem enquanto jornalista, né? Comecei cedo. Mas acontece às vezes da gente ser convidado para uma entrevista, acontece da gente dar uma palestra. Hoje eu treino palestrantes, hoje eu falo para muita gente, mas as pessoas que estão acompanhando aqui, elas às vezes têm a necessidade de se preparar para aquele momento, sabe, Shirley? Qual seria assim a dica que você poderia dizer para essa pessoa? Como que ela poderia se preparar para participar de uma entrevista ao vivo, participar de uma palestra? Quais são suas sugestões? Você sabe que eu acho a coisa mais maravilhosa que existe é o ao vivo? Eu prefiro muito mais o ao vivo do que o gravado, porque o ao vivo te permite você ser você mesmo, né? Eu acho que a dica é aquilo que a gente já falou. Eu acho que é claro que você tem que estar preparada, dependendo da área de atuação que você vai fazer a sua entrevista, é legal que você saiba o que está acontecendo no mundo, que você esteja informado, mas a dica mais importante que eu acho é você ser você mesmo, não tentar impressionar, sabe? Você ser você mesmo, ser natural, porque as pessoas percebem hoje a naturalidade, mas assim, é claro que você tem que estar embasado, você tem que saber o que está acontecendo no mundo, é muito bom você estar entendendo o que está acontecendo no mundo que você está vivendo, mas seja natural, não procure impressionar, não, seja você, que assim, dessa forma, você vai impressionar muito mais. Porque, como você muito bem falou, as pessoas querem ver você na íntegra, como você é de verdade. E o conhecimento, ele está enraizado em cada um de nós, se você realmente aprendeu a falar sobre aquilo que você... Flui tão natural, se você está preparado, né, para aquilo, você se preparou e tal. Eu acho que isso faz com que o nervosismo atrapalha demais, né? Sim. Quando você não é você está se forçando ali naquela situação, então isso atrapalha. Então, é ser natural, deixar fluir. Exatamente. Confiar naquilo que você sabe, naquilo para qual você se preparou, para que você se preparou, e deixar fluir. E para as pessoas que estão aí estudando jornalismo, Shirley, o que você diria para essas pessoas? Assim, o nosso mercado ainda é um mercado muito complicado, sabe? Sim. Assim, a gente hoje, dificilmente você consegue ter um só emprego, uma só função, você tem que se virar, você tem que, né, que se desdobrar muitas vezes,
Mas eu acho que o jornalismo, eu acredito muito nisso, eu vejo o jornalismo como um chamado. Eu acho que se você não tiver o amor, se você não fizer com amor, é como qualquer outra profissão que exige mais esse envolvimento, né? Que se você não tiver o amor ali, se você saber que você eu não estou jornalista durante o meu expediente, eu tenho que ser jornalista 24 horas por dia, né? Então, algumas profissões são assim. Então, eu acredito que é justamente por isso. Eu acho que o jornalismo é sim um chamado. Uma paixão. E que você tem que ser extremamente apaixonado por ele, né? Para você estar disposto a estar 24 horas por dia vivenciando. Legal. E o engraçado é que a gente bateu um papo aqui nos bastidores e a Shirley também já foi comercial, viu? Sim, mas você disse que eu te contei que foi uma loucura, né? Eu caí de paraquedas. Uma loucura de 3 anos. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu digo que foi a melhor experiência da minha vida. Porque, como eu te falei, eu passei a vida inteira. Eu comecei muito cedo no jornalismo e eu não tinha tido nenhuma experiência fora, né? Uhum. Então, em 2012, me deu uma doida que eu disse, vou experimentar outra coisa. E eu fui fazer o teste da Natura sem nem dizer para ninguém, né? Surgiu uma vaga de gerente de relacionamento aqui em Teresina. Uhum. E aí eu fazer a seleção tão de boa, tão tranquila, que eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que tinha muita gente concorrendo, tinha as meninas de São Luís, do Maranhão, de Fortaleza também, do Ceará, que vieram participar. Mas como eu não tinha aquela obrigação, eu estava com o meu emprego lá. Eu fui fazer para ver qual era. Então, eu estava muito tranquila. E é isso que eu volto a dizer. A tranquilidade ajuda demais, né? Quando você não tem aquela pressão. E eu fui fazendo a seleção meio que sem pretensão nenhuma. Fui ficando. Fui selecionada. E disse, vou arriscar. Já vim até aqui, passei. Então, Deus quer me mostrar alguma experiência. E aí, eu arrisquei. Saí do jornalismo. Passei 3 anos na Natura como gerente de relacionamento. E aí eu te falei, né, que eu precisei deixar de ser jornalista para eu entender o quanto eu amo o jornalismo. Tá vendo? Né? Voltou mais forte, voltou mais... Só para encerrar aqui nosso conteúdo, eu queria fazer uma pergunta aqui bem prática no teu cotidiano lá. Quando você está ao vivo e as pessoas estão interagindo, interagem mais pelo Instagram, mais pelo WhatsApp? Acho que a gente tem um número de WhatsApp, certo. Né? Mas a gente também bate muito nas redes sociais. A gente também criou o nosso Instagram do programa. Então, a gente está sempre acompanhando o que as pessoas estão falando com a gente por lá. É muito legal isso. Entendi. Quando a pessoa... Como que funciona? Vocês colocam a pauta e as pessoas vão interagindo sobre aquela pauta, não é isso? Ou muitas vezes acontece também, a gente pede muito, como o nosso programa é ao vivo e a gente, naquele momento, a gente tem equipe de externa na rua, a gente pede muita ajuda das pessoas, se elas tiverem, acontecer algum fato ali na sua, né, perto de você, um acidente, acontecer algum problema, então elas interagem, elas já mandam pra gente, tá acontecendo isso aqui, e a gente desloca a nossa equipe de reportagem até o local. Então, tem edição da gente, o programa de sexta-feira passado mesmo, o programa foi basicamente todo feito pelo nosso telespectador, através das pautas que chegaram até a gente, através do nosso WhatsApp. Então, assim, eles transformam a nossa realidade, assim. Então, são eles que modam de acordo com a participação deles. Olha o poder que tem o público, né? Enquanto no passado o público era apenas passivo, hoje o público é ativo, faz parte do conteúdo total. As estrelas principais do nosso programa e tudo é a participação popular, são as pessoas. E é muito bacana a gente ver que elas querem contribuir, que elas estão ali assistindo, né? É muito legal. É como a estrela aqui do nosso Conversa Coach, é você que nos acompanha. Então aproveita aí, deixa a sua dica, a sua sugestão de conteúdo e pauta que a gente pode trazer aqui para contribuir com o seu crescimento. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença da Shirley Evangelista. Dizer que foi um aprendizado enorme aqui com você, tá? E peço que você deixe suas considerações ao público. É isso aí, gente. Agradecer o convite mais uma vez, o Marcelo também, que foi que intermediou a nossa conversa. E eu acho que é isso, gente. Quando você faz as coisas com coração, com verdade, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Verdade. Muito obrigado. Então, pessoal, continua seguindo a gente no Instagram, Conversa Coach, no YouTube, Conversa Coach, tudo junto, ok? Forte abraço.